Então tá, agora tá gravando. Então, como eu falei para vocês na semana passada, a gente trabalhou a questão da reprodução, né? Vimos aí que a reprodução das bactérias é algo muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. Então, a gente vê que a vida de uma bactéria, se a gente começar a pensar, cara, dura 15 minutos, 15, 20 minutos, não dá nem tempo de abrir uma conta no Instagram. Tá? Então, é um troço muito rápido, muito rápido. Então, quando a gente se contamina, né? Hoje a gente vai falar de uma desgraceira aí, então, e a gente vai ter que tratar esse negócio, tá? O tratamento disso tem que ser muito, muito cuidadoso, tá? Porque assim, ó, se você para de tomar o antibiótico, ou você toma o antibiótico em horas erradas, né? Dá um intervalo que não é para ser dado, então, você imagina, o antibiótico ele tem por papel impedir que a bactéria se multiplique. Tá? Ele vai segurar, tá, o avanço das bactérias, para que o teu sistema imunológico dê conta de matá-las, né, as que sobraram, vamos falar assim. Então, se você fica um tempão sem tomar o antibiótico, você permite que elas possam se multiplicar. Porque as doses que a gente fala de subterapêuticas, né, porque a gente tem que ter uma quantidade de substância no sangue, do antibiótico, vamos falar assim, ainda que possa ser local, mas quando ele está no sangue, o que vai acontecer? Se você tiver uma dose subterapêutica, tá, as bactérias não vão estar contidas o crescimento delas, então elas vão estar se multiplicando e, resultado disso, a gente vai estar sempre correndo atrás do processo infeccioso. Então, a gente pode protelar o que a gente fala dessa cura, empurrar para frente essa cura e não cura nunca. Tá? Não cura nunca. Então, quer dizer, uma infecção que talvez duraria lá 3, 4 dias, uma parte bem intensa, a gente pode empurrar isso para frente. Então, isso pode complicar algumas coisas. Tá? Então, sempre tem que tomar cuidado. Então, como eu falei para vocês, nem toda bactéria é maldosa com a gente, tá? Causa mal para a gente. Então, a gente tem tipos de bactérias que a gente vai utilizar em nosso próprio benefício, como são as bactérias do nosso intestino. E elas cuidam do nosso intestino de uma maneira bem legal. Elas simplesmente ocupam o espaço, tá? É aquele negócio assim, ó, cheguei antes, a cadeira é minha. Tá? Mais ou menos que as bactérias fazem. Então, elas ocupam praticamente ali o seu intestino como um todo, e qualquer coisa que chegue, vamos falar assim, ruim, tá? De maneira ruim, ela vai ter que disputar lugar com as bactérias que já estão presentes. Então, isso vai dar uma certa dificuldade para elas, e às vezes elas não conseguem nem vencer isso. Então, quer dizer, o organismo dá conta daquelas poucas bactérias ali. Então, é um sistema de proteção tipo, eu cheguei primeiro, você não pode se instalar. Então, isso é um negócio bastante legal. Na nossa pele, a gente também tem uma série de bactérias que nos protegem, tá? Mas é aquele negócio assim, ó, nos protege, mas deixa elas do lado de fora, tá? Por isso que eu falei para vocês na última aula, né, última ou penúltima aula, que quando a gente tem esses esquemas de ficar espremendo espinha, cravinhos, se coçando, se arrebentando, a gente acaba contaminando, né, essa ferida com bactérias, né, que é o que mais a gente vai encontrar. Isso a gente acaba permitindo que elas possam invadir o nosso organismo e, consequentemente, possam até causar processos infecciosos. Então, é um negócio que a gente tem que ficar bem ligado, assim, não tem... Elas estão aí, não tem como fugir, tá? Então, a gente só tem que fazer com que elas fiquem no lugarzinho delas e não invadindo o nosso corpo. Então, olha só, eu coloquei para vocês aí, tá? Como a gente chama as doenças causadas por bactérias, tá? Então, você tem aí as chamadas bacterioses, tá? Então, bacterioses são doenças causadas por bactérias, assim como viroses são causadas por vírus, protozooses são causadas por protozoários, micoses causadas por fungos, nós temos as doenças bacterianas,
conhecidas como bacterioses, tá? Então, a gente tem aí, eu botei como exemplo aqui, a gente vai falar um pouquinho delas cada uma aí, cólera, botulismo, leptospirose, tuberculose, o antraz, né, a hanseníase, o tétano, a meningite, a pneumonia, gonorreia, sífilis, coqueluche, difteria, peste bubônica. Então, nossa, mas é uma coisa arada que a gente vai encontrar. Eu coloquei uma tabelinha para vocês aqui, tá? Só para vocês terem assim, alguma noçãozinha de como se pega, tá? De como se pega. É claro que existem algumas que aparecem muito mais do que as outras, tá? Algumas que aparecem muito mais do que as outras. Então, a gente tem que ficar sempre ligado na questão do tétano, tá? O tétano é uma doença que aparece sempre. A gonorreia e a sífilis, que são doenças sexualmente transmissíveis, né? As infecções, né? Transmitidas sexualmente, as ISTs, como a gente chama hoje. A gente tem uma doença chamada de cólera, tá? O cólera está relacionado bastante com essa questão do saneamento básico, né? Falei para vocês aí do cólera lá na Índia, tá? Relacionado lá com o rio Ganges. Então, quer dizer, uma região intensa de cólera, as pessoas morrem de cólera lá aos milhões. Mas nós temos no Brasil também regiões de cólera na região amazônica, tá? Por quê? Porque não tem saneamento básico em algumas áreas. Então, a água é contaminada, é a água que o pessoal bebe, já defeca, então é uma loucurada lá. A tuberculose é uma doença que aparece sempre, tá? Assim como a questão da hanseníase, da lepra, tá? Por quê? Porque são doenças que a gente ainda encontra bastante casos na humanidade, vamos falar assim, tá? Mas que antes eram simplesmente assim, ó, você tentava, né, trabalhar os efeitos dela, tentava prolongar a vida do indivíduo, mas geralmente ele morria daquela doença, e às vezes morria cedo, né? Morria de uma maneira bastante debilitada. Então, hoje a gente tem antibiótico para tratar isso. Tá? A gente tem antibiótico para tratar isso. A peste bubônica, tá? Uma das coisas que eu fiquei... E a gente tem que tomar cuidado também com algumas fake news aí, né? Mas a questão da peste bubônica, ela estava reaparecendo, aí apareceram alguns casos na China. Tá? Então, quer dizer, já não bastava o coronga, né, vírus lá, os caras aparecendo com peste bubônica. E a peste bubônica, ela tem uma característica interessante, tá? Que é a tal da peste negra. Se você já ouviu falar, lá na Idade Média, que a peste negra matou uma trolhada de gente, era peste bubônica, era peste chamada de peste negra. Por quê? Porque, às vezes, ela causava uns processos de necrose, uns processos infecciosos, que o negócio ficava literalmente preto. Tá? Depois tem uns negocinhos ali que eu vou mostrar para vocês ali. Então, uns troços extremamente feios. Tá? Então, essa parte da peste bubônica era uma infecção bacteriana que, se fosse nos dias de hoje, você dava antibiótico, acabava com o processo. Mas antes não tinha. Então, morria com esse negócio, morria com essas infecções. E aí, o grande detalhe, aquela bota Pasteurella pestis, né, era outro nome da bactéria, tá? Mudaram o nome dela para Yersinia pestis hoje. Então, ela chegava até o homem, né, através da picada da pulga do rato. Tá? Então, você tinha a pulga, que era do rato, ok? Que estava com essa bactéria, só que quando ela picava a gente, ela transmitia essa bactéria para nós. E se você está ligado lá, quando você vê as aulas de história, né, toda essa parte de Idade Média e assim por diante, a gente tem uma impressão errada desta Idade Média, porque a gente vê assim, ó, sempre em filmes. A gente vê uma quantidade grande de idosos, a gente vê pessoas idosas, né? Sempre eles mostram aquele sofrimento. Só que, assim, não tinha muito idoso. Morria tudo cedo.
tá? Era poucas pessoas que chegavam em idades mais avançadas assim, por quê? Porque não tinha higiene. Não tinha higiene, o cara pegava lá essas infecções facilmente e morria tudo cedo. Tá? Morria tudo cedo. E isso não apenas lá na Europa, vamos falar assim, no Brasil também, quando vinha esse povo todo para cá, as pessoas aqui com falta de higiene, morria tudo cedo. Tá? Morria tudo cedo. E essa parte da peste bubônica, gente, tá? Deixa eu colocar uma outra aqui, ó. Foi uma questão da UFSC, tá? Deixa eu botar vocês aqui de volta para mim aqui. Eu quero ver a carinha de vocês. Então tá. Então, uma questãozinha da UFSC aqui, ó, eles colocaram lá, ó, só fazendo uma leitura rápida dela. No outono de 1347, quer dizer, século XIV, a frota genovesa regressou à Itália, levando nos porões não somente especiarias da Índia, mas também os ratos negros da Ásia, portadores da peste negra. Quer dizer, estavam com a bactéria. Cerca de 4/5 da população de Florença morreria durante os 12 meses seguintes, despovoando a cidade de tal maneira que foi preciso importar escravos, né, por causa da escassez da mão de obra. Então, você vê assim, ó, não era um que morria, tá? Morreu 4/5 da população, morreu quase todo mundo. Tá? E aí, a questão da UFSC, ela exigiu, tá, de vocês um conhecimento de pelo menos saber o que era a tal da peste negra, que era um processo infeccioso de bactérias. Tá? Então, hoje a gente chamou de pandemia esses processos aí, né, de espalhar demais, mas era um processo generalizado. Eles, então, exigia isso de você, exigia que você soubesse que era bactéria, apesar deles colocarem no enunciado, mas hoje a gente tem que ficar ligado que infecção bacteriana, como é que a gente trata? Com uma substância que nós conhecemos genericamente por antibiótico. Então, sempre que você falar de antibiótico, você já tem que lembrar de bactéria. A palavra antibiótico está ligada em bactérias, tudo bem? Então, a gente vai ter que falar, mas antibiótico não se usa para vírus? Não, tá? O vírus não sofre ação do antibiótico. Opção mais aí na questão do coronavírus, não estão usando antibiótico? Sim, para tratar o processo infeccioso que está associado, né? Então, quer dizer, bactérias invadem também porque pega a imunidade baixa e faz a festa junto. Então, o antibiótico ele está tratando essa parte aí desses processos infecciosos aí, mas em si o antibiótico não faz efeito no vírus, ok? Só que aí a ideia que eu quero que vocês tenham do antibiótico é a seguinte: quando é que ele surgiu? Tá? Antibiótico, a primeira, vou falar assim, substância isolada para ser utilizada, isso aí no século XX. Século XX. Então, o antibiótico é dali do início do século XX. Então, a gente está falando aqui século XIV. Tá? Então, não tinha antibiótico. Tudo bem? Então, olha só, nós temos aí a questão da bactéria, né, que ele fala ali, a peste negra, também conhecida como peste bubônica, é uma das muitas doenças causadas pela ação da bactéria, especificamente a Yersinia pestis. Tá? Aí ele vai ali na questão número 1. A Yersinia pestis é agente causador de doenças como gonorreia e a sífilis. Não. Gonorreia, a gente vai ter a Neisseria gonorreia e a sífilis, a gente vai ter o treponema pálido. Então, são bactérias específicas. Então, se você pretende UFSC, eles cobram. Tá? Eles cobram. Então, é legal a gente saber. Questão número 2. A transmissão da peste negra aos humanos ocorre pela picada de pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis. Verdade. Verdade. Então, você vê assim, ó, que aqui no texto, eles só falam que chegou os ratos com a peste negra.
Agora, como é que a peste negra chegou até a gente? Aí foi a picada dos ratos. Tá, professor, mas por que picada de rato? Vamos voltar lá no século XIV. Higiene. Não tem higiene. Então, o homem estava lá morando com um bicho, com tudo, aquela sujeirada, né, que você tinha nas cidades e tudo. Quer dizer, tinha pulga, tinha bicho, tinha parasita, tinha tudo que você possa imaginar. E aí a pulga mordia os indivíduos, porque a pulga, gente, ele é um inseto que se alimenta de sangue. Tá? Então, o que a pulga está fazendo lá no seu cachorro? Está mordendo o cachorro e chupando o sangue dele. Então, quando você tinha ali a questão da pulga, a pulga aparecia, igual o piolho. Tá? O que o piolho faz na gente? Morde a sua cabeça, né? Morde o seu corpo, dependendo do tipo de piolho, e chupa o seu sangue. Então, são insetos hematófagos. Tá? Então, eles vão chupar o seu sangue. Então, a gente tem ali a pulga querendo morder o indivíduo, tá? Para roubar o sangue dele. Então, é verdade essa questão aí. Deixa eu ver que me fizeram uma pergunta aqui. Deixa eu só ver aqui na... Deixa eu botar isso aqui do ladinho. Tem umas perguntinhas aqui. Deixa eu ver aqui só. Não era só beijo, 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 beijo. Ah, não, agora é realmente fim do mundo. É mais ou menos. É mais ou menos. Tá, é mais ou menos. Então tá, voltando aí. Então, a questão... Então, é assim a picada da pulga. A questão número 4. O controle da peste negra na Idade Média foi só possível com o uso de antibióticos. Tinha antibiótico na Idade Média? Não tinha. Tá, mas então como é que a peste negra foi controlada? Morreu quase todo mundo. Tá? Então, quer dizer, chega um momento... Oh, tá o gato aí. Então, quer dizer, se morreu quase todo mundo, aí acabou a infecção quase que sendo que controlada, né? Não tinha mais para ninguém para morrer, como diz, então foi controlada, mas não tinha antibiótico, tá? Ah, já cliquei sem querer aqui, ó. A peste negra com certeza foi uma pandemia, ó, o termo pandemia que assolou a humanidade da Idade Média, certo? Tá? Por quê? Porque esse troço se espalhou pela Europa. Tá? Então, o que é o processo de pandemia? É uma epidemia, um grande número de casos, num curto período de tempo, tá? Muito caso, pouco tempo, espalhado mesmo aí por outros países. Então, a gente tem um quadro de pandemia. Hoje, a gente tem aí a questão da pandemia do coronavírus, né? Então, quer dizer, está um processo aí espalhado por tudo quanto é lugar. Se aparecesse numa prova de vocês, tá? A AIDS é uma pandemia? Não? Não? Mas não Porque, tem... tipo, não Fala. é que eu vejo assim, uma pandemia, tipo, eu acho que é quando, tipo, tem um surto loucão, assim, um monte de gente pegando. A AIDS, tipo, tem bastante gente que pega, mas não é tipo, ah, meu Deus, todo mundo, uma quantidade exorbitante de gente. Mas por que não se pega AIDS? Porque é transmitida sexualmente, né? Tu não sai E, na rua e tem e o relação pessoal... com as pessoas. Mas o pessoal está fazendo o quê para não pegar AIDS? Preservação? Usando preservativo? O que você faz para evitar o coronavírus? Máscara? Você está se prevenindo. Tem AIDS somente num lugar no planeta? Não, tem no mundo todo. Está no mundo todo? É uma pandemia. A noção que o pessoal tem de pandemia é como está aí a questão do corona, porque está morrendo, papapá. Mas se vocês imaginarem a quantidade de pessoas que morrem, que se contaminam todos os dias pelo HIV, pelo mundo, e a quantidade de pessoas que morrem pelo mundo afora de doenças associadas à questão do HIV, vocês ficariam horrorizados.
tá? É porque já está há bastante tempo aí. Aí o pessoal acaba perdendo noção do que é a questão da AIDS. Mas é uma pandemia, tá? É uma pandemia. A questão da gripe, tá? Mesmo a gripe comum, é um quadro de pandemia, porque nós temos no mundo, no planeta inteiro. Só a gripe comum, tá? Aquela do influenza, no Brasil, tá? Morre pelo menos de 4.000 a 5.000 pessoas todos os anos com relação à gripe. Tá? A gripe. Professor, é a gripe A? Não, a gripe comum, fora os da gripe A. Se a gente considerar, por exemplo, a questão da dengue, tá? No Brasil, morrem milhares de pessoas todos os anos por causa da dengue. Tá? Só que, aí vamos lá, só no Brasil? Não, no planeta inteiro tem dengue. Então, são doenças de caráter pandêmico. Só que não dá notícia, não dá ibope, como diz um negócio para notícia. Então, as pessoas perdem noção dessas doenças, mas, por exemplo, tuberculose, essa parte de hanseníase, tudo isso são doenças de caráter pandêmico. Tá? A questão da AIDS mesmo, então, é uma doença de origem pandêmica. Então, se você pegar nos exercícios, tá? E se falar lá que AIDS é uma pandemia, tá? AIDS é uma pandemia. Tá? Ela saiu das notícias. Tá? Saiu das notícias. Mas a quantidade de pessoas infectadas todos os dias, a questão da quantidade de pessoas que morrem todos os dias em virtude da AIDS é um número imenso, gente. É um número imenso. Tudo bem? Ô, Fernando, também tem muitas pessoas que estão morrendo de coronavírus por causa da AIDS, né? Que tinha AIDS, então fica sujeito a pegar coronavírus. Exatamente. Agrava mais ainda, porque ela já não tem imunidade. Então, esse que é o grande que da questão aí, né? A AIDS ela veio para detonar o sistema imunológico. Então, se você tem esses quadros epidêmicos, pandêmicos aí, o que vai acontecer? O indivíduo vai acabar sofrendo com isso de uma maneira mais intensa. Né? Então, essas pessoas com a imunidade aí bastante afetada, ela tem que ter um cuidado bastante grande. Né? Porque pode morrer mesmo. Tá? Então tá, deixa eu voltar. Ô, Fernando, Oi, pode falar, querido. o que é uma endemia? Acho que é assim que se pronuncia. Endemia. A endemia, tá? A endemia é um termo utilizado para você designar que existe sempre casos daquela doença numa determinada área. Sempre tem. Tá? Então, por exemplo, você vai na região centro-oeste, sempre tem gente com malária. Sempre novos casos de malária, tá? Sempre novos casos de malária são detectados. Só que, para você considerar uma doença endêmica, esse número tem que ser um número constante, não tem? Então, por exemplo, é esperado todos os meses 30 novos casos de malária, 20 novos casos de malária todos os meses. Tá? É esperado. Então, sempre tem. Agora, quando é que uma endemia pode virar uma epidemia? Tá? Quando esse número de 20, 30 vira 100. Tá? Então, quer dizer, a gente estava esperando 20 novos casos de malária e me apareceu 150 casos em vários lugares ali na cidade como um todo, isso aí virou um quadro epidêmico. Tá? Que pode muitas vezes atingir a cidade do lado, então isso já é um quadro de epidemia. Então, a endemia pode virar uma epidemia. Só que, no caso da endemia, sempre é um número contínuo de casos, sempre tem, sempre tem. Você chega em algumas áreas da região Nordeste, né, em regiões ali do Agreste, mesmo ali do Sertão, sempre tem casos de doença de Chagas, sempre tem. Tá? Então, o que acontece?
Quando é que isso se torna preocupante? Se torna preocupante quando o número extrapola. Então, uma endemia acaba por virar uma pandemia. Tudo bem, gente? Tudo bem, Márcio? Fernando, Entendi, valeu, Fernando. Imagina, gente. Oi, pode ô falar. Fernando, tá, AIDS, tuberculose, gripe, qual era o outro exemplo que tu deu, que é considerado pandemia também? A dengue é um quadro de pandemia. Então, mesmo, é o que tu falou, né, são consideradas em qualquer prova que a gente vai fazer, mas na mídia não, porque Porque não tem não é graça o, como tu fazer, falou, né? não é o do momento. Não é o do momento, né? Não é o do momento. Quando só vira do momento, tá? Por exemplo, só vira do momento quando acontece quando acontece o caso de aparecer uma grande quantidade de casos. Então, por exemplo, quando é que aparece propaganda de tuberculose na televisão? Tá? Quando o número de casos novos extrapola o que eles estavam esperando. Então, eles estavam esperando lá um quadro de endemia, né, no país. A gente tem tuberculose em Santa Catarina, a gente tem tuberculose em Tubarão, tá? Só que aí você ia lá, espera-se, faz uns 10 anos, eu acho mais ou menos uns 10 anos, vamos botar assim, em Santa Catarina, um pouco mais de 10 anos, por mês, tá? 4 novos casos de tuberculose por dia, tá? Detectados em Santa Catarina. Tá? Então, quer dizer, não eram 4 casos por mês novos, 4 casos por dia se falava de tuberculose em Santa Catarina, aí há 10, 12 anos, eu me lembro da época da notícia. Mas o que se esperava? Mas Santa Catarina é um estado extremamente desenvolvido, como é que pode aparecer um negócio desse? Mas tem. Tá? Aí, quando é que aparece notícia na televisão? Quando esse número esperado de novos casos estourava. Então, quer dizer, quando ele estourava lá, vamos lá, apareceram lá 20 novos casos por dia de tuberculose. Opa, esse negócio não está certo. Aí, o que eles fazem? Jogam a propaganda na televisão. Se você estiver se sentindo assim, se estiver assim, se estiver assado, procure um posto de saúde próximo da sua casa, bababá. E aí ele fala, tuberculose tem cura, hanseníase tem cura. Por quê? Porque os novos casos que apareceram extrapolaram aquilo que estava sendo esperado lá pela Secretaria de Saúde, lá do Estado, da cidade, seja lá o que for. Por isso que aparecem as propagandas. Joia? Então tá, é uma peste negra lá. Nos tempos atuais, aqui eu botei o carinha que descobriu um antibiótico, o Alexander Fleming, tá? Então, em 1929, foi descoberto aí a questão da penicilina, tá? Penicilina. Então, aqui, número 16. Nos tempos atuais, devido ao uso de antibióticos... Deixa eu ver aqui meu negocinho que não está. Devido ao número de casos de antibióticos, tá, não são mais registrados casos de peste negra. Olha, realmente não tem mais casos de peste negra, tá? Porque peste é uma pandemia, tá? Nos dias atuais, não tem mais casos de peste negra, mas tem... mudei aqui. Mas tem o caso de você encontrar doenças ainda. Existem casos isolados ainda de infecção, né, causada pela Yersinia pestis. E a outra... por que eu estou mudando isso aqui? Tá? Então, nos tempos atuais, devido aos antibióticos, não são mais registrados. Realmente, não é mais encontrado. E a 32, é porque mudou aqui o negocinho. Mas não tem. E 32, tá? Calma, Fernando, licença. Oi. Então, a 16 é considerada certa? É considerada certa, tá certo. Não tem Porque mais. fala da peste negra, mas se falasse da bactéria, era... É errado. E a bactéria ainda Tá, tem. entendi. Tá? Obrigada. Mas faltou a flechinha ali, mas era para ter uma flechinha. O escorbuto, doença comum no tempo das grandes navegações, era uma doença causada por uma bactéria que nada, era falta de vitamina C.
Tá? Então, a falta de vitamina C, tá? Fazia com que os indivíduos tivessem problema com o tal do escorbuto. Então, o escorbuto era um processo onde o cara tinha sangramentos nas gengivas e assim por diante. É um troço bastante gravezinho aí, tá? Ó, aqui só para vocês verem aí a questão da tuberculose, tá? A tuberculose ela atinge mais a questão dos pulmões, mas ela pode atingir ossos, pode atingir várias partes do organismo. Mas aqui você vê essas escavações que a gente tem nos pulmões aqui, ó. O pulmão está cortado ao meio, tá? Então, a tuberculose ela é caracterizada bem com essa tosse, com sangue e assim por diante, que o cara está com o pulmão dele completamente destruído. A coqueluche é chamada tosse comprida, tá? A tosse comprida. Tem vacina para isso, tuberculose também tem vacina. Isso aqui é a hanseníase, a lepra, tá? Então você vê aqui, ó, os dedos aqui, ó, comidos aqui pela lepra, tá vendo? Lesões lepromatóides, aqui o rosto da senhora aqui todo comido, ó, tá vendo? Essas manchas esbranquiçadas aqui, ó, isso é a hanseníase ou lepra. Hoje tem antibiótico para se tratar. A difteria, tá? Essa aqui, essa mancha esbranquiçada aqui, ó, mancha não, essa placa bacteriana aqui no fundo na faringe aqui da criança, é a causadora da difteria, né? Essa vacina, tá, da difteria é a que você tem um reforço agora com os 15 anos, tá? Juntamente com o tétano, tétano e difteria, tá? Vem junto na mesma vacina. Mata? Não mata, mas causa uma série de problemas bastante incômodos aí. A peste bubônica, tá? Isso aqui que é o chamado bubão, que ele chamava, essas inflamações dos nódulos linfáticos, tá? Que o indivíduo morria aí na questão da peste bubônica. Ó, tá aqui a peste bubônica, ó. Tá vendo? Ó os dedos podres aqui, ó, que eu falei para vocês. Então, por isso que é chamado de peste negra, por causa disso, tá? A meningite, o tétano, tá? Então, são processos letais, né? Então, o negócio é não pegar. Isso aqui só para vocês verem o que o tétano faz com as pessoas, tá? O indivíduo ele tem contrações musculares extremamente violentas e o cara chega até a envergar em cima da cama, assim, por causa das contrações. Então, o indivíduo tem uma morte bastante complicada. Essa aqui é a tal da salmonela. A salmonela e a shigella são essas doenças que causam essas disenterias, né? Diarreia, vômito, né? Bastante graves. Isso aqui é a tal da gonorreia. Tá? Então, você vê essa secreção aí nos genitais aí, a gonorreia. A sífilis, tá? A sífilis também começa com essas feridas aqui. Existe uma segunda fase da sífilis que ela já está disseminada pelo organismo e numa terceira fase atinge aí coração, ossos e cérebro. Então, a doença de caráter mortal começou por via sexual e acaba por matar o indivíduo, tá? Isso aqui é o processo de gangrena, tá? Essa jabuticaba aqui, ó, tá? Era um dedo, né? Então, o antraz também aqui, ó. Então, todos os processos bacterianos. Ah, professor, se você tomar antibiótico agora, cura? Cara, eu acho que não. Tá? Geralmente, quando chega já num quadro de necrose, assim, geralmente isso exige uma amputação. Né? Tá? A bactéria do cólera, a bactéria da leptospirose, então você vê elas aí, né? Então você vê as bactériazinhas curvadas, ó, curvadas, as bactériazinhas espiraladas, a leptospirose. Isso aqui é a questão do botulismo, tá? A bactéria do botulismo, tá? Uma doença que ela leva o indivíduo à morte, né? Tem paralisia na musculatura esquelética, toda a parte de esses olhos caídos aqui é por causa do controle, o indivíduo não consegue controlar a questão da musculatura, né? E se espalha pelo organismo como um todo. É a doença relacionada aos enlatados. Por isso a gente tem que comer alimentos quando estão enlatados, ali no caso, tem que ver se a lata não está estufada, se a lata não está amassada, porque pode estar contaminado com essa bactéria. Tá? E esse troço feio aqui, ó, tá? É a questão da fasciite necrosante, tá? Que é literalmente assim, uma infecção que fica por baixo da pele, entre a pele e o músculo,
e aqueles não têm muita coisa para fazer, mas para tentar diminuir o processo infeccioso, é literalmente cortar a pele do indivíduo fora. Tá? Então, cortar a pele do indivíduo fora para quê? Para que você possa aumentar a vascularização no local e isso dificultar a vascularização, não, a aeração do local e tentar dificultar um pouco a continuidade do crescimento bacteriano. Então, tem umas coisinhas meio feias aí, né, para vocês curtirem final de semana aí. Fernando, Fala. olha só, a Olha. leptospirose, ela traz algum sintoma físico, tipo, na pele, assim, que tu consegue ver? Ou só Não, sintoma, tipo, não. a panturrilha e tal? É interno, interno. Ah, tá, obrigada. É interno. Problema no fígado, rim, é uma doença bastante complicada. Deixa eu ver, tem umas perguntinhas ali no nosso chat. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Não é só bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nunca mais como jabuticaba? É. Hoje está pior que os velhos? É, também. Também. Colocá-la vai ser legal. Beleza, meus queridos? O que eu tinha, então, para falar para vocês no dia de hoje era isso daí. Tá? Eu agradeço a homenagem que vocês fizeram. Isso não tem preço. Tá? Como a Kátia falou, vocês são a nossa inspiração. Tá? Enquanto vocês estiverem aí, não só vocês, mas todas as gerações que já passaram, que vieram. Então, vocês sempre são a nossa inspiração para a gente tentar melhorar e sempre tentar fazer alguma coisa diferente. Beleza, meus queridos? Eu desejo um grande abraço para vocês, tá? E, como eu falei, fiquei bastante emocionado mesmo. E a gente se fala aí nas próximas aulas aí. Desculpa qualquer coisinha feia que vocês viram aí, mas faz parte, tá? Faz parte. Bora comer aquele macarrão à bolonhesa agora, depois da foto do rosto ali. Coisa linda, né? Você sabe que aquilo ali, sabe como é que pode começar aquilo ali? Com espremer espinha, tá? Por isso que eu falo, tá? Esse negócio de espremer cravinho, espinhazinha, bababá e bababá, você tá com a mão contaminada, só para falar que isso pode acontecer, eu tive isso, tá? Não no rosto, mas no meu braço, tá? Eu tive um processo de espremer cravinho, esse troço infeccionou no meu braço, a infecção ficou entre a pele e o músculo e dominou meu braço todo aqui, ó. Eu quase amputei o meu braço há alguns anos, por causa da porcaria de um cravinho que eu fui lá espremer, tá? Sabia que não podia, mas aquela bobeirinha, rapidinho, não dá nada, né? E aí, quando veio, eu passei a bruxa, bicho. Eu vi a bruxa do avesso, tá? Fiquei uma semana internado no hospital, tá? Correndo o risco de perder o braço. Hoje eu só tenho a cicatriz desse negócio. Por isso que eu falo assim, ó, cuidado com essas porcarias, que isso aí não é coisa de vó. Isso é um troço bastante grave, né? Então, quer dizer, e ali provavelmente foi alguma coisa que começou no rosto também, de bobeirinha, e quando vê, aquilo ali é um procedimento extremamente já radical, tá? É você literalmente arrancar, descascar aqui para você expor, tá, o tecido que está por baixo, porque como são bactérias anaeróbicas ali, como é que você mata uma bactéria anaeróbica? Expondo ela ao ar, né? Então, é uma das maneiras que os caras talvez tiveram para cortar o negócio ali, mas é um troço bastante grave. Por isso que, vou fazer limpeza de pele, vou espremer um cravinho, lava bem o rosto, lava bem o local, né? Desinfecta bem o local, desinfecta bem as mãos, tudo aquilo que puder antes de mexer, porque depois pode dar uma complicadinha aí, né? Beleza, queridos? Agora ninguém mais nunca vai espremer cravinho, né? Mas tá. Grande abraço, gente. Beijo. Tchau. Falou, Fernando. Falou. Deixa eu interromper.